Opa! Opa, peraí que eu vou ligar a câmera. Salve, Digão, tudo bem? Salva, tio. Tá bem? Tô ótimo, cara. E contigo? Hum, uhum, uhum. Eu tô bem. Nossa, então de boa, então. Hã? De boa. Ô, professor, Fala, tio. eu continuei fazendo experimento do pão e, tipo, nasceu uns trecos muito esquisitos no pão. Não, na moral, o bicho teve uns trecos branco lá, parece teia, algodão, sei lá, o bagulho foi esquisito, doido. Ah, não, mas é isso aí mesmo, tio. É tipo, Cara, tipo um algodão, é isso aí mesmo. É de ficar feio. o fungo. Caramba, que legal. Mas pelo nasceu, tio. Graças a Deus. Graças a Deus. Tá bem que nasceu. Ainda bem. Tá bem, tá bem. E aí, pessoal, como é que foi? Marina! Marina! Gente, Marina tá abalada com o da quebrada. Pode falar, Marina, você ficou abalada, Marina. Você ficou abalada. Marina, se eu fosse você, eu trocava o seu nome pra Digão não ficar te perturbando. Ah, Ninguém aguenta mais de chamar meu nome. Ninguém aguenta. Não, vou trocar agora. Tem a Flávia. É, Flávia. Eu. O que tem você, Flávia? É. Você quer que eu comece a falar agora? Flávia. Pessoas. Cadê? Gente, ontem. Ô, Marina, você foi dormir? Você conseguiu dormir logo? Porque eu fiquei igual uma coruja aqui, mas terminei. Eu fiz. No desespero, né? Pela misericórdia do Senhor, mas eu fiz. Fez o quê? É porque eu fiquei ocupado no final de semana fazendo vídeo, brincando, e não preparei aula. Deu ontem à noite. Fazendo TikTok, isso que não. Termina esse água de preparava a aula, você tá brincando. Mas eu nunca mais faço isso, hein? Nunca mais, prometo. Igual criança. Eu brinquei ontem com Bianca a tarde toda, fiquei brincando, me O Digão com a sobrancelha negociada é engraçado, né? Que ele fez TikTok com a sobrancelha dele assim, ó. Aquela sobrancelha que você dá uma raspadinha assim, igual aqueles bandidos lá. E não, acho que não. Ó. Nem tem bandido aqui em Interlagos. Não existe. Não tem. Não tem bandido aqui em Interlagos. Não tem. Que Marina, não tem. Nunca teve nenhum tiro aqui no meu bairro, nunca teve. Não existe. Pessoal, bom dia, Pedro, Bianca, bom dia, seu Vitor, seu Lorenzo, Júlia, Ana Gabriele, Matheus Dias. Cadê Matheus? Gente, peraí. Cadê Matheus Marchiori? Marchiori? É. Bem provavelmente ele tá dormindo ou assistindo série. Misericórdia. Não dou conta. Não dou conta. Protoctista. Isso mesmo. Ou ele ainda não sabe que sua aula começou. Não sei. Você não pode falar nada, Digão. Você não fez nada no final de semana. E a aula tá preparadíssima. Atividade pronto. Slide perfeito, com figurinhas, maravilhoso. Tudo. Você vai fazer eu perder meu tempo pra ficar assistindo, ver figurinhas, essas coisas? Tô gastando na internet, Digão. Eu tô sem internet, eu tô do lado de fora. Cacei 4G, consegui colocar. Eu tô... Ô, Flávio, você tá onde? Na casa dela, na roça. Mas você mora em Jaguaré, não é? Jacupemba. Jacupemba. Mas Jacupemba tem internet, ué. Mas ela mora na roça de Jacupemba. Na roça de Jacupemba. Se bem que Jacupemba não tem cidade, né? Ei, olha só, falando mal do lugar da coleguinha. Como assim, gente? Olha, Falar de Linhares, Marina. Vamos falar de Linhares. Hein?
Ô, Flávio, então não mora ali perto da BR, você mora pra dentro. Eu moro 11 quilômetros pra dentro da BR. Nossa, não, é legal, porque é mais tranquilo, mais calmo, né? Aí é mais, eu acho mais suave. Só que o ruim é esses contratempos. Sim. Aí minha internet, eu tô sem internet desde sábado à noite. Eu não acredito que você tá procurando internet lá de fora. Quando acaba a internet aqui em casa, faz de tudo pra não assistir aula. E Só pra tomar pausa, né? ela revelando o seu segredo. Óbvio. Ai, meu Deus. Dá juízo. Pessoal, vamos lá. Passear pelos protistas. Um reino maravilhoso. Um filho maravilhoso, wonderful. Ô, Digão, quando Ah. você fala que, tipo, um reino maravilhoso, eu juro pra você que eu imagino os bichinhos com coroa. De rei, rainha. Coroa. É a Eu juro mentalidade pra de você. Laila, né? Mentalidade de criança. Eu juro que eu imagino isso. Quando você fala um reino maravilhoso, eu juro que eu imagino um castelo. Então, mas tem um castelo submerso, maravilhoso, wonderful. Eu vou Digão, começar a dar... Não, deixa Hã? eu te lembrar uma Eu sou de qual reino? Você é de qual reino, Digão? Dos nobres, né? Eu sou dos reinos, assim, da Ah, tá bom, gostei. assim, do lugar de... Gente, eu moro num lugar onde tem calçamento, esgoto, tem energia elétrica, riqueza. Ah, eu também. Tem calçamento. Minha rua é pavimentada, né, Laila? Ué, você mora na roça e é pavimentada? Ô, Digão, sabe por que ela falou isso? Porque o ano passado a gente foi fazer aqueles testes que tinha que perguntar até quantas geladeiras tinha na casa. Aí a Flávia sem ler foi marcando. Aí tinha o negócio da rua, perguntava se a rua era pavimentada. Eu falava, minha rua que era pavimentada. Eu só olhei pra cara dela. Flávia? Pavimentada, Flávia. Véi, a gente riu no meio da prova, a gente rindo disso. Ela saiu marcando. Aí tinha internet, era rua pavimentada, tinha energia elétrica. Ó, Não, véi. mas aqui na minha casa tem de tudo. Só não tem rua pavimentada. É a internet quando cai, ué. Não tem o culpa. A minha internet caiu Querendo todo cancelar sábado. a minha internet? Nossa, eu pensei que ia falar assim, não, na minha casa tem de tudo. Só não tem internet, não tem energia elétrica, não tem esgoto, não tem água, mas o resto tem, gente. Tem gente. Ué, mas importante. Ah, tem água encanada, tem... Não, minha casa é normal, ué. Só a diferença é que eu moro na roça. Mas é um lugar muito bom pra morar, diga-se de passagem, muito melhor às vezes que essa bagunça aqui. Sim, Ô, eu não Digão, aguento não. chama a Bianca aí. Hã? Chama ela. Deus, Você coloca a Bianca aí pra falar com a Bianca, gente. super Chama ela pra gente ver ela, Digão. não. Rapidinho. Por favor, é rapidinho. No final da aula eu chamo. Só pra Ô, dar um Digão, oi, Digão. Digão, ela vai ter aula agora, não vai? Daqui a pouco. Minha sobrinha. Pois é. Essas crianças, quando vão ter aula, elas tomam banho, ficam arrumadas, porque tem que mostrar o rosto. Então mostra pra gente. Suja? O que tem? Imunda? Digão, eu tô de pijama, deitado na minha cama, falando com você. Misericórdia, gente. Ela é Olha, linda de qualquer jeito, minha amiga Bianca. ela é Mostra linda. ela aí, Digão. Não, ela tá lá embaixo, na casa da minha mãe. Eu vou lá buscar. Saudade de mim, ela tá com saudade de mim, meu filho. Ó. Ela fala de vocês mesmo do primeiro ano. Ela lembra de vocês. De mim, da Hannah. Linda. Da Lívia ela não fala, não, só da Hannah. Né? Fazer o quê? Da Lívia ela não fala, não, só da Hannah, né? Ela lembra de vocês duas, gatinho, porque são as duas que mais puxam o saco dela nessa sala. Você fica falando que eu moro na roça, eu ainda tenho internet. A Lívia nem tá tendo internet pra assistir aula. Você tá vendo? O dó de Porque ela Lívia. também tá na roça. Gente, o que será que a Lívia tá fazendo na roça sem internet? Porque eu fico sem nada pra fazer quando tem internet aqui em casa. Não, É. minha filha é inteligente, ela tá estudando mesmo sem internet, gente. Lívia tá com saudade do Digão, ela disse que tá com saudade de você. Eu lembro da saudade dela, todo mundo, muita saudade. Pessoal, vamos falar Ah, agora para de contar mentira, Digão. Deixa de ser falso, você não tá com saudade da gente não, Digão. de Nina. Gente, a Flávia engoliu um rádio, ela não para de falar. Ela tá aproveitando com a internet. Hein? Vamos falar um pouquinho de Protista. Lembrando, pessoal, que Protista é um reino bem grande, só que o foco desse capítulo são só algas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do reino primeiro, lá na página 10. Lembrando, a nossa aula, ela vai abranger, pessoal, só as páginas 10 e 11. Eu vou falar um pouquinho dos protistas, né, dar uma introdução de protista, falar de algas
E na próxima aula eu vou falar de cada filo separado. Por quê? São muitas algas. Se você for olhar aí, pessoal, tem várias algas para eu estar falando. Vou falar das algas todas e depois falar da reprodução delas, tá? Então, nosso foco hoje vai ser conhecer algumas características gerais das algas. Lembrando que as algas estão no reino protoctista. Pessoal, não é reino protista, é protoctista. Esse reino, a palavrinha protoctista significa primeiro de todos. Então, quando se fala em protista, protoctista, o termo ele significa primeiro de todos. Mas, então, por que primeiro de todos? Ele vai refletir a ideia de que os primeiros seres vivos, eucariontes, eles eram desse reino protoctista, tá? Claro que vou lembrar vocês que no curso da evolução, os primeiros seres vivos, segundo a teoria atual, eles eram procariotos ou procariontes. Depois surgiram os eucariontes. E os eucariontes, eles eram muito parecidos no início com os protoctistas, tá? Então, a palavrinha protista, protozoário, reino protista, vai indicar primeiro de todos. Lembra? No curso da evolução, eles foram, teoricamente, os primeiros seres eucariontes a aparecerem na Terra, tá? Esse reino ele vai incluir protozoários e algas. Pessoal, protozoário é uma coisa, alga é outra. Mas está tudo no mesmo reino, porque eles têm características muito, muito parecidas, tá bom? Então, quando eu falo em protozoário, euglena, ameba, tudo é protozoário e é protista. Alga também é protista também. As algas, elas são seres que são fotossintetizantes, vivem em ambientes que são aquáticos, ou um ambiente terrestre que tenha bastante umidade. Eles não têm uma organização complexa igual planta tem. Então, alga não tem raiz, alga não tem caule, alga não tem folha, alga não dá fruto, não tem semente, não tem flor, nada disso. A alga é bem simples mesmo. Ela tem uma organização corporal muito, muito simples. Elas podem ser unicelulares ou multicelulares, sem tecidos verdadeiros. No livro, quando fala assim, sem tecido verdadeiro, significa o quê? Que ela não tem raiz, que ela não tem caule, que ela não tem folha. Bom dia. Bom dia. Quem é que entrou aí, gente? Então, lembra que ela... Ninguém não. Eu acho que ele tá com o microfone negociado sem perceber, Digão. Ah, tá. Quem é que tá falando? Quem é que falou? Não sei quem é. É eu. Não, o Caio, certeza que é o Caio. Não, mas o Caio já tá... O telefone dele tá normal. É porque eu ligo e desligo. Não, tio, calma aí. Então, vamos lembrar, o que é protista. O nosso foco hoje são as algas. E quando eu penso em algas, vamos lembrar o seguinte. As algas, elas podem ser multicelulares ou unicelulares. O que a gente vê, pessoal, com muita frequência nas praias, nas filmagens sobre o fundo do mar, são as algas multicelulares. E elas formam uma base rica dos ecossistemas aquáticos ou marinhos, porque elas vão ser abrigo para muitos animais e elas vão servir de alimento para muitos animais também. Igual eu mostrei, pessoal, nessa figurinha, eu vou encontrar algas que são multicelulares, que são bem grandinhas, e elas vão servir de abrigo para alguns animais e vão servir de alimento para outros animais, tá? Nem todas as algas são gigantes. Então, eu vi na praia alga, e ela é gigante, Digão. Mas tem muitas algas que são microscópicas, vão formar o chamado fitoplâncton, tá? Então, existem algas macroscópicas, grandes, visíveis a olho nu, e algas microscópicas que vão formar lá o chamado fitoplâncton. Quando eu falo em ecologia sobre fitoplâncton, me refiro a microalgas que se encontram junto à água, tá? Que são seres que são unicelulares, são também fotossintetizantes, e no caso, pessoal, do fitoplâncton, eles formam a base da cadeia alimentar marinha. Então, toda a cadeia alimentar lá nos mares, numa lagoa, no oceano, né? Ela vai começar com fitoplâncton. Qualquer cadeia alimentar nos mares e oceanos começa sempre com fitoplâncton. Lembrando que eles vão fornecer bastante gás oxigênio para a atmosfera terrestre e para inúmeros organismos. Nós já ouvimos falar, pessoal, que o pulmão do mundo não é a Amazônia. Já ouviram falar disso?
Quando eu falo assim, quem é o pulmão do mundo? É a Amazônia? Quem é o pulmão do mundo? São as algas. É os oceanos, tem algas pra caramba. Isso. E principalmente o fitoplâncton. Então, assim, os principais produtores de gás oxigênio no mundo são os oceanos por meio do fitoplâncton, tá? Então, eles são os grandes produtores de gás oxigênio no planeta Terra, são eles. São os fitoplânctons, tá? Pessoal, não confundam. Quando a gente vai em praia, o pessoal fala assim, igual em Santa Cruz, aqui em Aracruz, o pessoal olha aquele monte de alga vermelha, alga verde, e fala, é planta, não é planta. Alga não é planta. Alga não tem raiz, alga não tem folha, alga não tem caule, alga não é planta. Então, não podemos confundir, pessoal, alga com planta. Planta é uma coisa, alga é outra, tá? Deixa eu só... achei. Então, não são a mesma coisa. Pessoal, vale lembrar que essas algas são importantes. Eu coloquei aqui, ó, não dá para ver assim, um exemplo de algumas algas unicelulares que vão formar o fitoplâncton, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, nessa figurinha, essas bolinhas, essas estruturas que são coloridas e têm um formato diverso, elas representam fitoplâncton presente nos mares e lagoas, por exemplo, tá? Além do tamanho, as algas variam com respeito à estrutura corpórea, coloração, a material de reserva, então elas mudam muito de uma para outra. Então, o tamanho é diferente, a cor pode ser diferente, o formato da célula e do corpo também é diferente, então elas mudam muito de uma para outra. É importante lembrar que toda alga, sem exceção, ela vai ser sempre fotoautotrófica, ou seja, ela gera o próprio alimento via fotossíntese, sempre. Então, algas são seres fotossintetizantes, algas são seres autótrofos, se alimentam do que produzem, sintetizam o próprio alimento, tá? Então, eles são fotoautotróficos. Eu vou encontrar, pessoal, alga em ambiente aquático ou em ambiente terrestre e úmido. Nós vamos ver mais tarde que o principal local de encontro de algas são os oceanos, são os principais redutos de algas. Mas você encontra alga em lagoa, encontra alga em água de bromélia, você encontra alga em tronco de árvore, encontra alga em algumas pedras, em associação com fungos. Então, você encontra alga em vários locais, principalmente em ambiente aquático, mas em ambiente terrestre, com umidade, você encontra também. Elas dependem muito da água, mas muito mesmo. Para poder obter alimento, nutriente, elas tiram nutrientes minerais da água diretamente, pessoal, da água. Então, elas, por difusão, elas fazem troca com a água. E a reprodução depende 100% da água. Uma alga não consegue reprodução fora da água nesse caso, tá? Então, elas são dependentes da água muito para poder se nutrir e para poder se reproduzir. Elas são muito dependentes. Elas têm uma grande importância ecológica, por quê? Lembra, o pulmão do mundo, os oceanos. Quem é que produz o gás oxigênio nos oceanos? As algas. Então, elas são produtoras de grande parte do nosso gás oxigênio e elas são produtoras de grande parte da matéria orgânica que nutre vários seres vivos nos oceanos e nas lagoas, por exemplo. Então, em termos ecológicos, a alga é muito, muito importante por ser produtora de gás oxigênio em grande quantidade e ser base de qualquer cadeia alimentar nos oceanos. Começa sempre com algas. Elas têm cloroplastos, logo elas são fotossintetizantes, tá? Os cloroplastos, nesse caso, eles possuem clorofila inicialmente. Além de clorofila, eu vou encontrar cloroplastos com outros pigmentos. Então, você encontra toda alga, ela é fotossintetizante. Toda alga ela tem cloroplasto. Além da pigmentação verde, eu vou encontrar pigmentação amarela, marrom, vermelha, azulada. Então, você encontra outros pigmentos também associados a essas algas. Elas podem ser unicelulares ou multicelulares. Então, você encontra algas formadas por apenas uma única célula, é o caso do fitoplâncton, e você encontra algas formadas por várias células, como você encontra nas lagoas, você encontra nas praias, por exemplo. Quando a pessoa vai comer sushi, por exemplo, ela vai se alimentar de uma clorofícia. Aquela alga que é usada para enrolar o arroz no sushi é uma macroalga. É uma alga multicelular usada na alimentação oriental, por exemplo, na culinária oriental. Tá?
Vamos encontrar alga em vários ambientes. Por exemplo, eu encontro alga em pelo de preguiça sul-americana, eu encontro microalga em pelo de urso polar, por exemplo. Então, você encontra microalgas ou algas unicelulares associadas a pelo de preguiça sul-americana ou a pelo de urso polar também. Você encontra microalgas associadas a eles. Eu vou encontrar, pessoal, alga associada a tronco de árvore, vivo ou morto, a rochas úmidas, a neve, a gelo. Então, elas se adaptam em vários ambientes. Você encontra alga em vários ambientes, desde que tenha, claro, umidade. Algumas algas são flageladas e outras são ciliadas. O que são algas flageladas? Que tem flagelo. E ciliadas, que tem cílios. Tá? Para que é o cílio ou flagelo? Para mobilidade, então é para movimentação. Então ela vai literalmente, pessoal, nadar de uma área para outra. Eu coloquei aqui a foto de uma alga que é flagelada, uma microalga. Olha só, o flagelo dela é essa cauda aqui, ó. Esse rabinho representa o flagelo, essa parte alongada. E ela vai usar o flagelo para quê? Para mobilidade, para movimentação, tá? Se olhar, pessoal, para essa alga, bem de pertinho, tem tipo uns cabelinhos aqui, ó, em volta. Esses cabelinhos são cílios mais curtos, também usados para a mobilidade dessa alga. Então, eu vou associar sempre uma alga flagelada à movimentação, uma alga ciliada também à movimentação, tá? Então, flagelada e ciliada, elas existem em toda ação e existe isso para a mobilidade dessa alga. As algas multicelulares, elas diferem das plantas, porque, como eu falei para vocês, a alga multicelular não tem tecido verdadeiro, não tem. Digam, o que é não ter tecido verdadeiro? Ela não tem raiz, ela não tem caule, ela não tem folha. Mas espera aí, eu vi na praia uma alga, eu puxei, ela tem raiz sim, ela não tem. O que ela tem é uma estrutura de fixação, mas raiz ela não tem. Igual planta não, tá? Os mesmos tecidos, as mesmas estruturas que raiz elas não têm. Ah, eu vi que ela tem caule. Pessoal, ela não tem caule, ela tem talo. Caule, igual a planta tem, com aquela casca epidérmica, caule com tecido condutor, floema e xilema, alga não tem. Então, alga não tem caule, ela tem talo, não tem caule. Ah, mas ela tem folha. Pessoal, ela não tem folha. Folha quem tem é planta. Planta tem folha com várias camadas de tecido, com nervura, com limbo, com pecíolo, com bainha. Então, planta tem folha. O que a alga tem? Uma lâmina. Só isso que ela tem. Uma estrutura laminar. Apenas isso. Mas folha ela não tem. Então, vamos lembrar que alga multicelular, igual você vê em praia, você vê em algumas regiões, elas não possuem tecidos verdadeiros. Ou seja, traduzindo, elas não possuem raiz, elas não possuem caule, elas não possuem folha. E, claro, nem fruto, nem semente, nem nada disso. Tá? Então, não confundam o que você está enxergando numa alga como raiz, né? O pessoal fala, é raiz. É uma estrutura de fixação. Quem é que tem raiz? Planta. Ah, mas eu vi que ela tem caule, eu peguei no caule dela no galho. Não é galho, é talo. Pessoal, o caule tem que ter uma estrutura externa, epidérmica. Caule tem tecido condutor e alga não tem nada disso. Ah, mas eu vi que ela tem folha. O que eu como, por exemplo, de um sushi? É a folha de uma alga? Não. O que você come é a lâmina da alga, na verdade. O que você enxerga numa alga grande dessa é uma estrutura laminar, mas não é folha. Elas não têm. Então, elas não têm essas estruturas que são de plantas. Elas vão ter um filamento ramificado, que é o talo, uma estrutura para fixação, vão ter uma haste e vão ter uma lâmina. Pronto, só. Elas não têm xilema e floema, que são tecidos condutores. Tá, mas como é que ela absorve água? Como é que ela pega nutriente da água? Diretamente da água. Então, todo o corpo da alga, ele vai tirar água, vai pegar água do ambiente e todo o corpo da água vai tirar da água que ela precisa. Então, ela precisa de cobre, tem na água. Ela pega, qualquer parte do corpo pode absorver o cobre. Ela precisa de sódio, tem na água, ela absorve. Ela tem que absorver sulfato, tem na água, ela absorve. Qualquer área da planta, da alga, absorve nutriente, absorve água, qualquer parte. Pode ser a parte embaixo da fixação, a parte em cima laminar, a haste, o talo, qualquer parte da água, da alga, consegue absorver nutriente e água. Tá?
algumas algas, né, macroalgas, elas têm pneumatocistos. O que são esses pneumatocistos? São estruturas que inflam com gases, é como se fosse um balão, uma bexiga. São áreas da lâmina da alga que inflam com gases para poder fazer ela boiar. Se vocês olharem, pessoal, nessa fotografia que eu coloquei aqui, você encontra algas que estão fixas lá no fundo, mas que estão suspensas na água, né, até lá em cima. Por que isso acontece? Porque elas possuem pneumatocistos. Para quê? Para poder realmente flutuar. É apenas flutuando que ela vai ter contato com a luminosidade e vai fazer fotossíntese. Então, são estruturas muito importantes para poder fazer a fotossíntese, tá? Então, o que faz essas algas boiarem na superfície da lâmina da água, lá nos oceanos e mares, são esses pneumatocistos, tá? Cadê? As algas, em geral, elas são oceânicas. Digam só no oceano, pessoal, claro que não. Eu vou encontrar, pessoal, alga em água doce, vou encontrar alga em líquen, associada a fungo e tronco de árvore, vou encontrar alga em pelo de preguiça, urso polar, rocha, tronco de árvore, pedra, solo. Você encontra alga em vários ambientes, tá? Principalmente nos oceanos. Então, a sua principal localização são os oceanos, mas não é a única, não. É a principal apenas. Essas algas oceânicas, a sua localização depende da disponibilidade de nutriente, de luz e da área para ela poder crescer. Então, eu vi que numa dada região tem muita alga. Então, você tem uma água com a temperatura ideal, você tem uma água com muito nutriente, uma água com uma boa luminosidade e uma área para poder crescer. Então, vai dar muita alga mesmo, tá? É igual em aquário. Quem tem aquário em casa, vira e mexe tem problema com microalga. Quando a gente cultiva aquário em casa e deixa esse aquário pegar luz, eventualmente, direta, ele fica todo verdinho. Cresce nele microalgas. Por que cresce? Porque você tem ali dentro um ambiente com boa luminosidade. Tem nutrientes, né? Porque sobra ração de peixe, cocô de peixe está ali dentro, tem nutriente para a alga. Ela tem área para poder crescer. O que ela faz? Ela cresce. Então, quem tem aquário em casa, limpa aquário com muita frequência, tentando tirar algumas microalgas, porque elas vão crescer. Se elas encontrarem um ambiente propício, boa localização, nutriente, luz, área para crescer, ela vai crescer, tá? Alguns fenômenos naturais, chamados de maré vermelha, já ouviram falar em maré vermelha? Pessoal, ninguém nunca ouviu falar maré vermelha, não? Na maré vermelha, microalgas vermelhas crescem na água e liberam na água uma toxina. Torna essa água imprópria para banho e para consumo. Então, por exemplo, em algumas praias do mundo, quando você tem uma área que está com uma temperatura ideal, está com muito nutriente, está uma área boa para crescimento, boa luminosidade, algumas algas vermelhas, elas aumentam a população delas e tornam essa água vermelhinha. A água, pessoal, fica vermelha igual sangue. Vermelhinha, vermelhinha. Por que vermelha? Porque são microalgas vermelhas. Então, deixa a água realmente vermelha. Um contratempo é que essa microalga vermelha, ela deixa, pessoal, a água com uma toxinazinha. Pessoal, me dê só um minutinho, deixa eu só abrir a sala de aula
Voltei. Pessoal, então no caso das algas vermelhas, nós vamos encontrar essas algas que vão se propagar em algumas áreas, deixam a água vermelha e liberam na água uma toxina e tornam a água imprópria para banho e para consumo também. Digamos, por que elas crescem? O pessoal cresce porque encontra nutriente, encontra voluminosidade, encontra uma área para poder crescer, então elas vão crescer mesmo, tá? Não sei se vocês já perceberam, mas nós vamos encontrar aqui na lagoa que circula Interlagos, Lagoa do Aviso, Lagoa do Meio, né? Essas lagoas que circundam nossos bairros aqui por perto, são lagoas que têm uma água realmente muito verde. Pessoal, parte do verde dessas águas estão associadas a microalgas também. Por quê? Porque é uma água que você tem muito nutriente. Por que nutriente? Esgoto, lixo. Isso gera para elas nutrientes. Então, quando eu falo em nutriente, eu me refiro a essa matéria orgânica disponível para as algas e elas vão usar, elas vão se alimentar disso. Elas encontram um ambiente com boa luminosidade, com muito nutriente, uma boa temperatura, elas vão aumentar a população delas. Por isso, a nossa água de Lagoa do Aviso, Lagoa do Meio, é uma água muito, muito verde. Né? Claro que várias plantas crescem em função disso também, mas eu vou encontrar uma grande concentração de microalga nessas áreas de lagoa, aqui do bairro Interlagos, do Lagoa do Meio, do Jardim Laguna. Por quê? Porque tem muito nutriente, boa luminosidade, boa temperatura, área para crescer, elas crescem e aumenta a população delas, tá? No momento Digão, Oi. o que acontece se tacar cloro nessas lagoas? Tacar cloro? Então, tacar muito cloro. Eu consigo, digamos que eu consiga colocar cloro em toda a extensão da lagoa. Eu consigo matar as microalgas, eu consigo matar protozoário, bactérias, só que eu vou matar tudo que tem na água. Tudo. Aí é um contratempo, por quê? Depois que o cloro evaporar, o que morreu vai apodrecer. Então, eu vou ter uma água com muita coisa morta apodrecendo, porque cloro evapora. Aí eu vou ter um grande problema, porque vai virar um grande esgoto a céu aberto, mais podre do que já é. Então, é inviável. Uma forma, Arthur, de limpar as lagoas seriam não poluir mais e deixá-las sem poluição por um longo período. Então, ela sozinha ela se recupera. Vai levar muitos anos, mas ela se recupera sozinha. Mas é inviável, porque muita casa perto, muita gente mora na beira da lagoa, é complicado. Entendi. Obrigado, Digão. Mas né? Desinfectar seria uma boa, mas é porque não dá, porque mataria-se tudo. Peixe, planta, alga, bactéria, verme, ia matar tudo de vez. Mas na hora Digão, que e chega a ser tóxico isso? o que? Você fala tóxico água? A nossa água aqui ela não chega a ser tóxica. Então, a água que nos circunda não chega uma água, não é uma água com toxina. Alguns pontos da lagoa têm cianobactéria. Elas tornam a água tóxica, sim, em alguns pontos. Mas a grande extensão da lagoa, o problema dela é a infecção microbiana e de parasitas. Então, pessoas que têm contato com a lagoa, eles têm problemas com verminose, com algumas doenças bacterianas, algumas doenças fúngicas. O meu vizinho aqui ao lado, ele fez o quê? Ele pesca nessa lagoa. Olha só a ideia. Ele pesca e ele come. Aí ele pescou um tempo atrás e comeu. Gente, tem tantos anos que eu não via isso. Ele teve esquistossomose. Você sabe o que é isso? Barriga d'água. É do caracol. Você conhece alguém que teve esquistossomose, barriga d'água? Vocês conhecem alguém? Gente... Interlagos é foda. Você sabe como que é o pessoal daqui. Tio, mas é uma doença pouco comum. Sabe por quê? Ninguém pega tudo aqui. Não, mas Linhares 2. Eu fiquei passada porque na lagoa, se você tomar banho, comer peixe, entrar em contato, você vai ter esquistossomose. Qualquer um sabe disso. Isso é muito vinculado em escola. E mesmo assim a pessoa me pegou, mas quase morreu. Ficou internada e tudo. Mas, gente, não é uma doença comum. A pessoa entrou nadou na lagoa. Você entendeu? Então, assim, o problema, Marina, aqui é muita verminose, muita parasitose, muita bacteriose e muita micose. Muita.
O que vai acontecer, pessoal, muito nessas lagoas aqui, desse entorno, é que no pleno verão, muito peixe morre por asfixia e, às vezes, por alguma toxina também. Por quê? Numa água mais quentinha no verão, o número de microalgas e bactérias aumenta muito e elas fazem um consumo muito grande de gás oxigênio, consomem bastante mesmo. A água fica pobre em O2, em gás oxigênio, e muitos peixes morrem por asfixia e por toxina também. Se você passar aí perto da ponte que liga o Interlagos ao Araçá, no verão, eventualmente você encontra muito peixe morto na água. Não é porque alguém matou, morreram de asfixia ou por intoxicação a partir de uma microalga ou de uma cianobactéria. O SAI, ele faz uma análise microbiológica da nossa água antes e depois. Ele acompanha o Rio Pequeno também. Por quê? O SAI ele conta e ele classifica as microalgas e as bactérias encontradas na nossa água, porque ela tem que ser uma água própria para consumo. Então, se nossa água tiver muita alga vermelha ou cianobactéria, ela se torna imprópria para consumo. Por quê? A alga vermelha e a cianobactéria não passam pelos filtros, mas a toxina que elas produzem passa. Então, o SAI ele vai fazer o quê? Ele pega um barquinho de alumínio, ele sobe Rio Pequeno acima, coletando água em vários pontos, isso com muita frequência, para poder analisar a água, para ver se tem que tipo de microalga tem ali dentro, que tipo de cianobactéria tem ali dentro. Por quê? Se houver microalgas que produzem toxinas ou uma cianobactéria, a água vai ter que receber um tratamento diferente. Porque lembra, microalga não passa pelo filtro. Cianobactéria também não passa, não. Você consegue até matar durante o processo. Mas a toxina que elas produzem passa pelo filtro e pode chegar às nossas casas. Tá? E isso, fitoplâncton. Os fitobentos, elas são formadas geralmente por algas macroscópicas, algas grandes. Essas algas macroscópicas, elas ficam fixas no solo marinho, em uma rocha, alguma coisa, tá? Então, quando você encontra essas algas gigantes, né, que eu falo gigante, pessoal, algo que você consegue ver a olho nu. Na praia, elas são macroalgas. Estão presas numa rocha, no solo, em alguma coisa. São chamadas de fitobentos, tá? Então, fitoplâncton, microalga suspensa na água dos oceanos ou de uma lagoa. E fitobentos, macroalgas fixas no solo marinho ou fixas em alguma região qualquer dentro da água. Ok? Lembrando que a nossa base para a cadeia alimentar começa com as algas, principalmente o fitoplâncton, principalmente. Curiosidade, pessoal, baleia se alimenta de fitoplâncton? Daquele tamanho? Enormes? O que vocês acham? A jubarte, ela come fitoplâncton. O pessoal ela abre a boca e engole toneladas de água e junto com a água também fitoplâncton. Ela faz isso várias vezes para poder ter acesso a muito fitoplâncton. Bastante. Manter o seu corpo em funcionamento, né? E assim por diante. As algas, elas são classificadas em vários grupos separados. Vou usar que critérios para poder separar as algas? Vou usar, pessoal, a cor do pigmento fotossintetizante. Eu vou ter clorofila A, clorofila B, clorofila C, por exemplo. Então, a cor do pigmento que faz fotossíntese é usada para poder classificar uma alga. O tipo de parede celular que ela tem, se é de celulose, se é de silica, se é de lignina, se é de carragena, o que forma a parede dela? É importante. A sequência de RNA transportador hoje é usado para poder classificar uma alga também, usando lá as técnicas da biologia molecular. A estrutura corpórea, como é que é o corpo dela, unicelular ou pluricelular, é usado em consideração. E o tipo de substância de reserva, se ela guarda amido, se ela guarda quitina, como é que ela guarda nutrientes dentro dela, tá? Então, basicamente, para classificar uma alga, eu vou levar em conta cor de pigmento, parede celular, RNA transportador, estrutura corpórea e substância de reserva. Se vocês olharem nas páginas 12, 13, 14 e assim por diante, eu vou encontrar, pessoal, vários grupos de algas, vários filos de algas. Cada um deles tem o seu pigmento, a sua parede, o seu RNA transportador sequenciado bonitinho, a sua estrutura corpórea e a sua substância de reserva, que eu vou usar para poder separá-las em grupos.
Ok? Pessoal, nessa aula, o que nós abordamos? Nós abordamos que as algas são seres eucarióticos, fotoautotróficos, ou seja, produzem o seu próprio alimento por fotossíntese, vive em ambiente aquático, terrestre ou úmido, terrestre úmido, podem ser unicelulares ou multicelulares. Elas fornecem gás oxigênio, a maior parte que a gente usa para respirar, na verdade, fornecem muita matéria orgânica nos ecossistemas aquáticos, e elas são divididas em filos. Para dividir em filos, em grupos, eu vou levar em conta o pigmento fotossintetizante, a parede celular, o RNA transportador, a estrutura corpórea e o tipo de substância de reserva. Ok? A nossa aula, pessoal, é só essa. Eu tenho uma atividadezinha lá na página 19 para fazer com vocês. Página 19. Pessoal, na página 19, alguém pode ler a questão para mim? Deixa eu só abrir aqui a... É o livro... Não. Olha, eu estou com o sexto ano aberto aqui. Primeira série. Biologia. Livro TRI. Gente, o meu inglês é perfeito. Livro TRI. Pessoal, página 19. Quem pode ler para mim a página 19, por favor? Pessoal. Ei. Alô? Quer que eu leia? Lê para mim, por favor, Marina. Tá. O reino protoctista contém uma grande diversidade de organismos eucariontes, uni e multicelulares. Com relação às algas, pode-se afirmar corretamente que... Vamos lá. Pessoal, então sobre as algas, vamos eliminar o que foi errado e marcar o que for correto, tá? São seres procariontes e autotróficos, fotossintetizantes. São seres eucariontes ou procariontes? Eucariontes. Então, não são procariontes. São autotróficos, concordo. São fotossintetizantes, mas não são procariontes. São destituídas de parede celular e núcleo individualizado com cariomembrana. Pessoal, destituída é que não tem. E elas têm parede celular. É até uma coisa que a gente usa para poder separar uma alga da outra. Apresentam embriões dependentes do organismo materno para a sua nutrição, ou seja, apresentam nutrição matrotrófica. Pessoal, nutrição matrotrófica, nós vamos ver posteriormente, isso acontece em animais, tá? Então, elas não têm embriões que dependem da mãe. Elas soltam na água os embriões. Lembra? A reprodução delas depende da água. Então, a nutrição delas depende da água, não da mãe. São exclusivamente aquáticas, com diversos meios de reprodução. Pessoal, elas não são exclusivamente aquáticas. Eu vou encontrar também ambiente terrestre úmido. O fitoplâncton é formado por microalgas que sintetizam matéria orgânica e liberam O2 para a água e para a atmosfera. E os fitobentos são fixos no solo marinho. Perfeito. Ô, Digão, Oi? não sei se é só pra mim, mas não tá aparecendo no livro, não. Sério? Oh, meu Deus do céu. Não sei se é só pra mim. Minha vermelha, eu não tô entendendo nada. Peraí, gente. E eu tô achando que tô abafando. Pra mim também não tá aparecendo, tá só as linhas voando.
Ai, o que eu tô fazendo aqui? Peraí. Peraí, gente. Só um instante. Deixa eu só abrir a sala da Bianca aqui. Pessoal, o livro está aberto? Ô, Senhor. Bom, pessoal, me perdoe. Pessoal? Bom, Abriu? Então agora você também tem cachorro? Abriu. Aqui em casa, não. O que acontece? Na quadra onde eu moro, quando a minha família mudou para cá, a minha família é uma das mais antigas do bairro. Comprou meia quadra. Então, assim, essa quadra quase toda é parente. Até um tempo atrás, não tinha separação entre os lotes. Tinha um muro do lado de fora e no meio as casas, né? Agora que separou os lotes. Então, tudo separadinho. Só que, por exemplo, a gente tem um lote grande aqui em casa, mas tem portões entre um lote e outro. Então, por exemplo, eu quero ir para casa da minha tia, não tem que sair pela rua. Eu posso passar por dentro. Tem portões que separam os quintais. E são quintais bem grandes. E tem tia minha que tem muito cachorro. Então, deixa o portão aberto, o cachorro passa de um lote para o outro, e vem para cá e vem para lá. Minha mãe aqui embaixo, ela tem cachorro. Uma cachorrinha pequena. É uma. A minha tia tem uns 8. Aí, quando mistura, deixa o portão aberto, mistura cachorro, aí você já viu, né? Aí é a bênção. É a bênção, a bênção. Aí não é só o galo, tem o cachorro. aí também. vem o galo também pra Tem o brigar. galo, que é outra bênção maravilhosa, que eu amo muito. Você Tem uns entendeu? pintinhos também, que às vezes eu escuto os pintinhos. Mas os pintinhos eu não ligo, nem as galinhas, porque eles são educados. Agora, o galo, ele é nojento. Já falei, mata e come. Eu falei, bota espora de ferro e joga na Pô, rima. Digão, fazer uma galinha com polenta, fechou. Come da Aqui, gente. o que vai acontecer? Não, espora de ferro Os e pintinhos vão bota na crescer. rinha. Aí, quando crescer, nós vamos matar o galo. Voltando aqui, ó. São eucariontes, não procariontes. Elas têm parede, elas não são destituídas. Elas têm parede, sim. Os embriões, pessoal, ficam soltos na água. Eles não dependem da mãe. A alga está na água, ela solta na água tudo. Ela solta tudo que tem que soltar na água e pronto, acabou. Chorou, Bebel? Elas não... sabe o que é isso? É resquício do da quebrada, foi sem querer. Elas não são exclusivamente marinhas. O que foi, Marina, que você está rindo? O que você falou? O que foi? Foi o choro, Bebel? Piripaque. Boiei. Então, elas não são só aquáticas. Eu vou encontrar também em terra úmida, em solo úmido. Pessoal, olha só que legal. O fitoplâncton é formado por microalgas que sintetizam matéria orgânica e liberam O2 para a água e a atmosfera. E os fitobêntons ficam presos ou fixos no solo marinho. Certo? Beleza? Pessoal, eu vou disponibilizar para vocês os slides. Leiam, estudem. Dúvida, por favor, me procurem, me perguntem. E na próxima aula eu vou trabalhar com vocês as classes das algas. Em outra aula, a reprodução. Tá? Então, nosso foco na próxima aula é trabalhar os filos. Cada um deles separadamente. São bastante filos. Mas é tranquilinho. Bem tranquilo. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma boa semana por enquanto, tá? E até a próxima aula, senhores e senhoritas. Tchau.
Tchauzinho. Fala, Digão. Falou, tio. Tchau, Esther. É Tchau, nóis. Marina. Tchau, Antônio. Tchau, Digão. Tchauzinho, tchau. Tchauzinho, povo. Isso tem cara de ser Caio. Foi ele. Foi Laila? Ah, meu Foi Deus. ele. Aham. Eu nem aqui tô mais. Tchau, Digão. Tchau. Digão, me ensina a fazer TikTok depois. Quem tá falando? Marina? Vou fazer, Marina, depois. Dá pra fazer daí aqui. Dá pra fazer, ficar massa. Não, Depois... se você postar, Deus me livre. Mas você me ensina depois. Mas você vai fazer TikTok pra quê, então? Pra postar. Causar. Eu gosto, meu filho, de causar transtorno, assim, ó. Vamos fazer um depois. Vou te ensinar a editar, porque o mais difícil é editar. Mais enjoadinho, assim. Essa é mais fácil. Tchauzinho, pessoal.